continuidade, né, o nosso estudo das veias dos membros inferiores. Vamos falar agora da rede venosa superficial. Então vamos lá, vamos ver quais são as veias que a gente tem aí nessa região do corpo. As veias superficiais, a gente já falou de todo o esquema das profundas que está aqui, ó, na nossa imagem. Então vamos ver o seguinte, então elas estão aparecendo nesse desenho também, só que a gente não tem tanta diferença de cor, um pouquinho, né? As veias superficiais vão estar num azul mais clarinho e as profundas num azul mais escuro, mas está mais parecido, do braço está mais evidente. Mas vamos lá. Então é o seguinte, gente, essa rede venosa superficial, a gente também vai ter ela partindo aqui, né, da extremidade do membro, no pé, onde a gente vai ter um arco venoso dorsal. Então o plantar é o profundo e o dorsal é o superficial, que passa bem aqui, ó, na região dorsal do pé, tá? Bom, aí a gente vai ter desse arco venoso dorsal saindo duas principais veias superficiais, tá? Então aqui o número de veias é menor do que aqueles que a gente viu aqui do membro superior. Então essas veias são famosíssimas, olha lá quem são. Então a gente vai ter as duas veias partindo superficiais, né, do arco venoso. Uma é chamada de veia safena parva, que é essa aqui, ó. Então ela vai pegar aqui bem na lateral, tá vendo, da panturrilha, né? E vai passar por aqui e vai se comunicar aqui em cima junto com a poplítea na femoral. Então a safena parva ela só pega a região da perna, tá? Então ela vai pegar aqui na margem lateral, tá, gente? Margem que tá mais para fora do corpo aqui, né? Mais pro lado externo. E a outra é a safena magna. Então são as duas veias safenas, que todo mundo já ouviu falar, em ponte de safena no coração. Então, a ponte de safena que é construída no coração é feita com essas veias. Eu vou comentar com vocês, vou mostrar para vocês pra gente aplicar essa história aí, ó. Então a gente vai ter a safena parva, pega a perna aqui na margem lateral da perna, e vai subindo aqui, vai se comunicar com a poplítea na femoral, olha lá. Junto com a poplítea, ela desemboca na femoral, então aí é o ponto onde a gente vai ter o segmento perfurante, é o ponto onde a veia superficial se torna profunda, tá? Ela tem uma parte que se aprofunda para se comunicar com a rede venosa profunda. A safena magna, olha lá, ela pega da perna, essa que tá aqui, ó, nessa margem medial, margem interna da perna. Então pega a perna, passa aqui do joelho, ó lá, e sobe na coxa, pegando a coxa na parte interna da coxa todinha até lá em cima. Vamos ver nesse desenho ela aqui, ó, bonitona, ó lá. Então ela vem aqui subindo aqui, ó. Vamos falar da parva primeiro, ó. A parva tá aqui, ó, tá vendo, gente? Então ela termina aqui, né? Uma posição bem na margem lateral, na altura do dedinho aqui, ó. E a magna, na altura aqui do hálux, né, do dedão, ela vai, né, nessa mesma direção, vamos dizer assim. Ela vai então subir na perna, sobe até lá em cima. Então é só lembrar o seguinte, ó, a magna, magnânima, maior, tá? A gente tem uma veia cardíaca magna, né? Lembra que eu comentei com vocês no coração, que é a grandona também. Tudo bem, gente? E tem a veia cardíaca parva, que é a pequena. Então, normalmente, quando se faz cirurgia de ponte de safena, se usa magna, porque ela é maior. Então, essas veias são muito importantes para drenar o sangue das pernas, tá? E aí, a safena magna, ela vai desembocar aqui em cima, ó, na femoral. Então, vamos ver aqui como é que é. Então, o segmento perfurante da magna vai ser lá com a femoral. Ela vai desembocar na femoral, tá? Ela vai jogar o sangue na femoral. A femoral ainda continua, tá vendo? Ela termina aqui. A femoral ainda continua um pedacinho. E aí que ela desemboca na ilíaca externa, né? Então, vamos ver aqui uma outra imagem. Pirotecnia. Vamos ver uma outra imagem aqui, olha lá. Então essa aqui é uma peça, já mostrei para vocês na aula de artéria, né, do membro inferior. Então é uma peça natural, anatômica, um corpo de verdade, onde a gente tem aqui, ó,
a veia femoral aqui, ó, subindo. Aqui já é osso de quadril, ó, ligamento inguinal, tá? Aqui já é região pélvica. Então a gente tem aqui, ó, femoral subindo e aqui o ponto, olha lá, que a gente tem de anastomose da veia safena magna. Nesse ponto ela foi cortada, ó. Então normalmente quando se faz essas pontes safenas e tira a ponte, essa cirurgia de revascularização, vou mostrar para vocês no slide nos próximos, quando a gente for aplicar, retira um fragmento da safena, esse fragmento normalmente é retirado dessa região, tá? É feita uma incisão nessa parte interna aqui da coxa para fazer a remoção dessa safena, desse pedacinho. E aí como é que faz? Essa anastomose, essa união da safena magna com a femoral, ela é feita mais para baixo um pouquinho. Então a safena vai ficar mais curta, então ela vai se comunicar com a femoral um pouquinho mais para baixo. Tá ok? Então aqui, ó, a imagem bonita, a gente tem aqui a artéria femoral, tá vendo? Ó? E aqui a veia femoral. A artéria femoral dá uma moral para a veia femoral, gente. Dá uma moral legal, ó, dá uma cutucada. Vambora, vambora, dá aquela incentivada, entendeu? Para a veia conseguir dar conta de subir com esse sangue. Tá? Aqui a gente tem o nervo femoral, ó, que também recebe o mesmo nome, tá vendo? Passando todo mundo junto, uma tríade aqui, ó, nervo, artéria e veia, né? Então lembrando que na artéria o sangue tá descendo, na veia o sangue tá subindo. Beleza? Bom, vamos aplicar então o conhecimento? Vamos para a parte que interessa? Então é o seguinte, gente, ó. Então vamos falar, vou usar dois exemplos aqui para a gente estar deixando o negócio mais interessante. Então olha só, nas veias, principalmente de membros inferiores, a gente tem estruturas internas que a gente chama de válvulas. O coração são válvulas. Válvulas. Nas veias são válvulas. Por que no coração é válvula? Porque a estrutura é maior e ela é formada por várias válvulas. É um conjunto de válvulas. Aqui na veia a gente tem uma válvula. Quer dizer, várias válvulas, uma independente da outra, tá? Então, as válvulas, na realidade, elas vão compartimentalizar as veias em vários andares. E principalmente nas veias de membros inferiores, nas veias que conduzem o sangue contra a gravidade, que vão, ó, ralar muito. Então, como a gente tem a questão da força gravitacional que vai empurrar esse sangue para baixo e a veia tem que jogar o sangue para cima, quer dizer, trabalho insano, ela precisa ter essas válvulas, ela precisa subir como se fosse de degrau em degrau, né? Pensa assim, ao invés, numa escada, se a gente diminui o número, né, de degraus, fica mais difícil de subir. Aqui a veia, quanto mais degrauzinho ela tiver, mais fácil esse sangue ele vai sendo transferindo, ele vai subindo, ele vai sendo jogado para cima. Então, as válvulas elas vão ser importantes para impedir que o sangue desça. Então, quando ela sai de um espaço então a veia é compartimentalizada, ela vai ter vários espacinhos. Então, quando ele sai de um espaço e vai para o outro, ele não retroage, ele não volta, ele vai subindo assim. E a gente tem o pulso arterial que dá essa incentivada, porque dá um cutucão, né, já que a parede da artéria pulsa. E a gente tem musculatura esquelética também, que é importantíssimo para isso, né? Quando você contrai um músculo esquelético por onde essa veia passa, por exemplo, o músculo de panturrilha, a gente ajuda muito o retorno venoso das veias que estão passando nessa região. Principalmente as superficiais, principalmente as safenas. Então, vai ser uma mão na roda para elas. Então, gente, eventualmente essas válvulas, que são essas estruturas que estão dentro das veias, elas podem sofrer danos. Elas podem ficar sobrecarregadas, cansadas. Isso acontece muito, primeiro, tem um componente genético envolvido, e segundo, tem a questão da pessoa ficar muito tempo em pé. Além disso, você tem outros fatores, como por exemplo o cigarro, que é um fator que detona legal a parede interna dos vasos sanguíneos, né, que também auxilia isso aí. Então é o seguinte, ó. Então a gente vai ter aqui, ó, que eu tô falando para vocês, internamente na veia, então aqui um segmento venoso, né, aqui ilustrando. A gente tem essas válvulas, ó, que são essas projeções da própria parede venosa para dentro. E elas ficam assim, aí elas abrem e fecham, portinholazinhas. E aí o sangue vai subindo de um compartimento para o outro. Ela vai sendo compartimentalizada. Aí quando a gente tem falha nessa válvula,
a gente tem o surgimento das terríveis varizes, né? Que acomete aí boa parte da população e são horríveis, né? O povo fica desesperado com isso aqui. Então, elas aparecem porque essas válvulas apresentam algum dano. E aí a veia, ela não vai ter tantos compartimentos assim. E aí o sangue ele vai ter mais dificuldade, aquilo que eu falei para vocês, é tirar degraus de uma escada, se deixar o andar mais alto para subir. Então vai ser mais difícil para esse sangue subir, ele fica mais tempo retido num ponto da veia e a veia fica dilatada naquele ponto. E aí a gente chama isso de veia varicosa. Então lá, gente, então aqui está ilustrando um pouco isso, ó, né? Aí fica com esse aspecto, né? A gente vê bem, assim, nitidamente. Aí então isso aqui é isso aqui, ó, a válvula não fecha, então aqui é uma válvula normal, ó, tá vendo, né? A perna bonitinha, ó lá, a válvula se fechando, então o sangue ele tende a retroagir por conta da gravidade, só que ele não vai voltar para o segmento de baixo, para o andar de baixo, porque a válvula está fechada. E aí essa parede da veia, ela é estimulada a contrair como se fosse uma bomba mesmo, né? Ela bombeia esse sangue para cima. Ela bombeia muito com a ajuda, como eu falei para vocês, do pulso arterial, que cutuca a parede, e por conta da atividade de musculatura esquelética, tá? Por isso que é muito recomendável, por exemplo, você ficar muito tempo em pé, tá? Sei lá, no metrô, no ônibus, numa fila, sei lá. De vez em quando você faz uma elevaçãozinha plantar, fica na ponta do pé assim, que daí você contrai a panturrilha e isso ajuda esse retorno, né? Então aqui a válvula danificada, o sangue retroage, ele volta, ele faz um movimento retrógrado, e isso dilata a veia. Bom, então é o seguinte, então a gente vai ter aqui, ó, na perna, a gente vê nitidamente, tá vendo as veias bem dilatadas, olha só que situação terrível. Aqui tá envolvendo, ó, margem interna, então a safena magna bem detonada, ó. Então, as válvulas comprometidas, e aí você tem esse sangue mais tempo retido, uma dificuldade maior do retorno sanguíneo através da safena magna, e aí ela fica com a parede deformada e dá esse aspecto que a gente visualiza aqui bem, né, grosseiro. E aí existe um tratamento para isso, que é chamado um tratamento cirúrgico, então é feita uma cirurgia que envolve a remoção da safena magna, que é a safenectomia. Então, a safenectomia é a remoção da veia safena. Lá é feita uma incisão, tá? Onde está aqui riscado na perna de uma pessoa, e é removida a safena, tá? Ah, isso traz prejuízos? Traz. A pessoa vai ter mais tendência a ter acúmulos de líquidos nessa perna. Ela vai ter que evitar ficar muito tempo em pé, por exemplo, né? Vai ter que botar as pernas para cima, onde foi removida essa safena. Tá ok? Bom, uma outra situação que a gente pode estar aplicando essa história que a gente está vendo aqui é na cirurgia de revascularização do miocárdio, as famosas pontes de safena. Então, olha lá, gente, a gente tem aqui ilustrando uma artéria coronária com ponto de obstrução, tá? E aí é feita uma correção, então o sangue não consegue passar nessa região aqui onde tem a obstrução. O que tem que ser feito? Uma ponte, uma comunicação, uma nova comunicação. Então aqui a artéria aorta, ó. Aqui uma coronária, aqui coronária direita, né? Então a artéria coronária direita, ó, que passa por aqui, ó. Então ela sai aqui da aorta e conduz o sangue da base em direção ao ápice, nutrindo a parede cardíaca. Então, se eu tenho esse ponto de obstrução, o sangue não está conseguindo chegar na porção do ápice. Então, toda essa região está com comprometimento de oxigenação. Então, eu preciso fazer uma nova comunicação. Quando essa obstrução não é possível de ser reparada diretamente com um stent, né, que é aquele dispositivo que dilata a artéria e você vai ter o fluxo recomposto, tem que ser feita a ponte, né? Quando não dá para ser feito o reparo no problema, que tem que botar uma nova mangueirinha para conduzir sangue arterial para cá. E aí se utiliza muito segmentos de safena magna, principalmente. A só da magna, eventualmente da parva, quando se esgotaram as magnas. Pode-se usar das duas magnas? Às vezes se usa, quando se precisa fazer mais de uma ponte, tá?
E aí a veia, o pedacinho da veia que é removido na região aqui interna da coxa, como eu falei para vocês, é tirado um segmento e a safena magna, ela, em vez de se comunicar aqui na femoral, ela vai se comunicar mais para baixo, tá? A anastomose é feita mais embaixo. A pessoa vai ficar com a safena mais curta? Vai. Isso vai trazer algum prejuízo? Vai. A pessoa vai apresentar edema, quer dizer, inchaço de pés e membros inferiores. Normalmente esse indivíduo, se você observar, ele está normalmente com os pés inchados. Ele tem que evitar também ficar muito tempo em pé, tem que botar as pernas para cima, porque isso vai ser recorrente, já que a safena, que é uma veia de drenagem importante, ela vai estar mais curta. Então a drenagem vai ser menor, consequentemente maior acúmulo de líquido. Então aqui ilustrando, a gente, outra ilustração, a gente tem essa ponte de safena, mostrando aqui, tá vendo, na coronária direita. A gente tem aqui, eventualmente se usa segmento arterial, né, porque usar a veia aqui nessa situação, ela vai desempenhar o papel de artéria. Ela vai receber o sangue da artéria aorta, o sangue com pressão. Ela vai sofrer modificações para segurar a onda, assim como a gente vê na fístula? Vai. Mas tem que ter muito cuidado, né? Porque não é a mesma coisa. Ela não tem a mesma estrutura de parede, não tem a mesma quantidade de músculos, de tecido elástico. Então é um quebra-galho, vamos dizer assim, né? Tirar artérias para fazer isso é mais complicado, porque daí você compromete a oxigenação, né? Eventualmente se retira fragmentos de artéria radial, mas isso é muito raro de ser feito, tá, gente? Só quando não é possível realmente tirar fragmento venoso, né? Como o caso da ponte de safena. Por que não se utiliza, sei lá, veia cefálica? Porque a veia cefálica é menor. A safena ela é mais, ela tem uma capacitância maior. Ela tem uma luz maior, um lumen maior, uma capacidade de conduzir volumes de sangue maior, e ela é maior de comprimento. Ela é mais comprida, vem lá do tornozelo até aqui quase a virilha, né? Até a virilha. Então aqui mostrando a safena parva, a remoção da safena parva. Não, aqui é a safena magna também, só que removida mais embaixo, né, na região da panturrilha, mas normalmente se retira em cima, tá? Fazendo essa inserção aqui, para fazer. A gente tem a ponte mamária também, que é um desvio de uma artéria, que é chamada artéria mamária, ela é desviada para vir conduzir sangue aqui pro coração, tá? Aí ela só sofre um desvio. Belezinha? Aqui nessa imagem aqui embaixo está mostrando isso. Então o vaso sanguíneo ele se comunica com a parede da aorta, é feita essa comunicação, né? E aí como se fosse a fístula, e aí a gente tem esse vaso se comunicando, ultrapassando aquele ponto de obstrução. Tá vendo aqui no desenho amarelinho? É o ponto de obstrução. Então ele ultrapassa, por isso que a gente chama de ponte. Ele pula esse ponto de obstrução, conduzindo o sangue dali para frente, que normalmente não está recebendo. Tá ok, gente? Então era isso que eu tinha para dizer para vocês sobre esse assunto. E a gente se vê agora, depois falando de histologia. E aí a gente vai ver tudo junto, artéria e veias juntas na histologia. Então até a próxima.